Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então, descobrindo a fonte da nossa depressão, essa tristeza da alma, algo que acontece dentro da pessoa. Em todas essas mensagens eu já falei para vocês que existe a possibilidade de alguém passar por uma depressão por causa de algum problema de uma doença, algo físico. Você pode nascer com um problema mental. Eu não nego esses fatos, existe essa possibilidade. É só que, segundo a Bíblia, há muitas outras coisas que causam depressão em nós. Mas quando chegamos aqui, nós não estamos vendo qualquer pessoa, estamos vendo Jesus, o Filho de Deus sem pecado. E Ele diz, em Mateus 26, 38, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Já vimos ao longo dessa série de mensagens o fato de que existem muitos casos de depressão auto-infligida. Jó e Moisés não olhavam para Deus durante o sofrimento deles. Daí eles sofriam com um tipo de depressão. Davi e Judas sofriam com a culpa do grande pecado que eles cometeram, e por causa disso eles tinham um tipo de depressão. Aitofel ficou com grande rancor contra Davi e não aceitava humilhação, e daí ele ficou com depressão e até se matou. Salomão ia atrás de perversidade moral e idolatria, e você pode ler o livro de Eclesiastes para ver a depressão que ele descrevia. Acabe era vitimista e imaturo, e por causa disso você vê ele com uma tristeza de criancinha. Elias cansava de servir a Deus sozinho, desvalorizando a presença de Deus, e Deus acaba passando o ministério dele para outro, por causa da atitude dele nessa depressão. Jonas, ele era extremamente teimoso, e você termina o livro dele e você não vê nenhuma solução, porque ele não aceita nada que Deus fala para ele. Ele fica com rancor e raiva e fala: eu quero morrer. Ele fala 2 vezes isso para Deus. E Jeremias, ele focava na improdutividade do ministério dele. E você pode ler sobre isso no livro de Jeremias. Hoje à noite chegamos em Terra Santa. E eu não falo isso para exagerar a situação. Nós vamos ver a tristeza de alguém que não tinha pecado, e não existe nada dentro dessa pessoa para nos levar a acreditar que ele mesmo fazia algo errado para entrar em depressão. Todavia Jesus mesmo disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte.
será impossível compreender tudo que está revelado sobre a tristeza de Jesus. Podemos, porém, chegar a pelo menos uma conclusão. Existe tristeza profunda, que não é por causa de um erro em nós. Ninguém pode dizer para Jesus: se o Senhor fizesse isso ou aquilo, não sofreria tanto, não teria essa depressão ou tristeza. Porque tudo que Jesus fazia era a vontade de Deus. Então, tirando os sapatos dos nossos pés, vamos cuidadosamente analisar a tristeza de Jesus no jardim de Getsemane. Jesus entrou nesse jardim, que tinha oliveiras, a noite antes de ser crucificado. Ele sabia o que ia acontecer no próximo dia. Ele compreendia o impacto da crucificação. E na noite anterior, pensando em tudo isso, ele falou: eu vou para o jardim de Getsemane para orar. Eu vejo o que está chegando, está causando grande tristeza em mim, eu vou orar. E quando eu entro nesse jardim com Jesus, na minha Bíblia, mentalmente eu quero tirar os meus sapatos, porque é algo extremamente grande para mim, essa tristeza de Jesus. E deixe-me falar para vocês, pode ser que você já passou por um momento ou um período de depressão, e você estava tentando pensar: mas como eu posso passar por isso? Eu sou salvo, tenho Jesus, eu sou crente. Crente não deve ficar desse jeito. E eu também penso dessa forma, não deve acontecer. Nós temos esperança absoluta, eterna em Jesus Cristo. Nós vamos passar a eternidade com Ele. Mas, às vezes, vem coisas para nós tão pesadas, que até quando vem para Jesus, ele fica cheio de tristeza. Ele diz: até a morte. Vamos para Mateus 3, por favor. Algo que eu já enfatizei várias vezes, e todas as igrejas que pregam a verdade vão enfatizar isso. Jesus é Deus. Jesus é homem. Ele é as duas coisas. Você não pode dizer que Jesus é 90% Deus e 10% homem, nada disso. 100% Deus, 100% homem. É difícil entender isso. Mas quando você vê essa tristeza em Jesus, você está vendo principalmente a humanidade de Jesus. Como Ele realmente se fez carne para habitar entre nós, para compreender as nossas enfermidades. Em outras palavras, a tristeza de Jesus era algo extremamente real. Quem já levanta a mão se você tem como levantar a mão? Se você já passou por algo tão difícil que causa uma tristeza em você tão forte que você não conseguiu parar de chorar por bastante tempo, você pode levantar a mão? Quem já chorou tanto que você estava tendo dificuldade em respirar mesmo por causa das lágrimas e tudo? Eu também. E se vocês puderem, na sua imaginação santificada pela palavra de Deus, entrar no jardim com Jesus, você vai ver uma pessoa que sofria tristeza que não tem igual. A noite antes de ser crucificado. Na verdade, eu vejo que a vitória que Jesus teve no dia da crucificação, Ele ganhou no jardim de Getsemane na noite anterior. Se não tivesse passado por essa noite em oração, Ele não ficaria na cruz de Calvário no próximo dia. E eu acredito que muitos de nós precisamos passar por um Getsemane para podermos ter vitória no nosso Calvário. Vamos chegar aqui em Mateus 3, versículo 17. Diz aqui:
E eis que uma voz dos céus dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Duas vezes, se eu não me engano, Deus fala isso sobre Jesus durante o ministério terrestre dele. Aqui no batismo, Deus diz: esse meu filho, marca a palavra, amado, meu filho amado, em quem me comprazo. Agora vamos para Mateus 17, versículo 5. Mateus 17, 5 diz: estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu amado filho, em quem me comprazo, escutai-o. Antes do princípio das coisas, antes de Gênesis 1:1, quando Deus criou o tempo e o espaço e todas as coisas dentro do tempo e do espaço, Deus existia. Deus não tem início, Ele não tem princípio, Ele não tem começo. Ele é eterno. Romanos 1, versículo 20, por aí explica: isso é necessário para todas as outras coisas existirem. Você tem que ter uma causa que é eterna, e é Deus. Os evolucionistas ateus, eles não têm como explicar isso. Na verdade, eu não tenho como explicar, mas a Bíblia revela isso para nós. E você pode ler o que a Bíblia fala no Velho e no Novo Testamento. Deus é tão complexo que Ele é um Deus em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. E você pode notar umas coisas bem interessantes no Velho Testamento. Antes de Deus explicar explicitamente essas coisas, Ele já fala isso sobre Deus. Mostra isso, eu devo dizer, sobre Deus. E Deus, o Pai, tem um relacionamento eterno com Deus, o Filho, os dois sendo o mesmo Deus, mas 2 pessoas diferentes. E 2 vezes aqui lemos que Deus falou, na presença de Jesus na terra: esse é o meu filho amado. Ou seja, nós temos amor. Quem aqui você ama o seu pai? Levanta a mão. Eu amo o meu pai. Quem você ama seu filho? Levanta a mão. Nós compreendemos o amor entre pai e filho. Às vezes algo acontece. Às vezes eu ouço uma criança, um filho meu, chorando. E às vezes, vocês que são pais já sabem, existe o choro que é, mas existe aquele choro que você sabe, seu filho se machucou. E às vezes é aquela coisa, sabe, seu filho novo ganha bicicleta e cai e fica pendurado na bicicleta, não consegue sair, fica preso, né? Chorando assim, você vai correndo, não sabe o que aconteceu. Na verdade não era nada, mas você estava imaginando a pior coisa. Perdeu o braço, está no chão aqui, a criança está ali, algo ruim você imagina, como pai, né? Não é verdade? E você ama seu filho, você vai para o seu filho, você quer cuidar do seu filho. Isso é natural. Se você não tem esse amor, você tem um grande problema, porque é um amor natural. O amor entre Deus Pai e Deus Filho não é natural, é sobrenatural. Quem sabe aqui como o pecado pode atrapalhar o amor? Por exemplo, esse homem gosta dessa mulher, e tem amor. Eles se casam, tem lua de mel, tudo legal, tudo perfeito, todo esse carinho. E daí, ao longo do tempo, ou talvez por causa de um pecado grande, algumas coisas acontecendo, e o amor facilmente esfria. E as coisas não ficam tão legais. E antes amava, agora odeia. Infelizmente acontece isso. Por causa disso eu falo para vocês que o casamento é trabalho. Eu descobri algo sobre a minha esposa. Ela não é perfeita. E sabe, ela descobriu algo sobre mim. Eu não sou perfeito. Eu falo para os jovens da nossa igreja, os solteiros: tenham cuidado, por favor. Porque o relacionamento do casamento é para até a morte. E se você se casar com alguém que não quer fazer as coisas certas, você vai sofrer.
Não é legal, não é brincadeira. Algo extremamente sério. Especialmente quando você sabe que pecado pode estragar o relacionamento. No caso de Jesus com o pai dele, não haverá pecado entre eles, nada para estragar o relacionamento. E além disso, eles têm amor ágape, não tem limites, algo infinito. Então você pode imaginar um amor sem igual entre pai e filho. É isso que Jesus tinha com o pai dele antes de ir para a cruz. E eu posso tentar por horas explicar isso para vocês, e eu nunca vou nem chegar a explicar 1% desse amor para os irmãos. Eu quero muito usar histórias e analogias e metáforas e tudo para explicar para vocês esse amor. Mas quando Deus falou, esse é meu filho amado, Ele estava falando algo extremamente importante. Todos nós precisamos meditar e meditar e meditar nisso. Nesse amor. Jesus era o Filho de Deus eterno e amado para todo sempre. E como eu falei, Jesus não tinha nenhum pecado para separar Ele do Pai. Vamos ver umas passagens rapidinho. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21 diz: aquele que não conheceu pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então diz aqui que Jesus não conheceu pecado. Ele nunca teve relacionamento com o pecado. Nunca. Ele nunca pecou. Daí, vamos para o Velho Testamento, Isaías 59, por favor. Isaías 59, versículo 2, diz o seguinte: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então o profeta diz para Israel: o problema de vocês é que vocês ficam pecando, e Deus, não é que Deus ficou fraco e não pode responder, é que vocês têm tanto pecado que há uma separação entre vocês e Deus. Jesus nunca teve esse problema. Jesus nunca apanhou, ele nunca fez nada de errado, e o Pai sempre olhou para ele e falou: esse é meu filho amado. Nenhum problema entre eles. Jesus nunca pediu perdão, nunca precisou. Por toda a eternidade no passado, ele só tinha isso com o Pai dele. Eu sei o que nós imaginamos, Deus e Jesus sem o universo, parece muito chato, né? Não tem nada para fazer. Deus não precisa do universo, Deus não precisa dessa terra, Deus não precisa da gente para Ele se ocupar com alguma coisa. Ele é Deus. Na verdade, Ele nos criou para nós. Ele quer que nós conhecemos a Ele. Isso é extremamente difícil de entender, mas é uma grande realidade. Então, antes de ver Jesus no jardim de Getsemane, Ele olhando para a cruz do Calvário, Ele conhecia esse amor com o Pai dele, esse amor ágape. Ele conversava com o Pai dele todos os dias, andava com o Pai, fazia sempre a vontade do Pai dele, nunca pecou. E também ao longo dessa jornada ele fazia amigos. Ele tinha 12 discípulos, ele tinha os 70 discípulos, ele tinha uma multidão de seguidores, ele tinha fama, ele tinha uma vida honrosa, ele fazia milagres. Realmente uma pessoa extremamente especial. O impacto de Jesus é tão grande que até hoje há muitas revistas e jornais e tudo fala que a pessoa mais famosa do planeta é Jesus Cristo. E realmente Ele é. Mas na noite em que Jesus entrou no jardim de Getsemane, tudo que ele sabia do ministério do Messias estava dentro da mente dele.
Ele sabia o que ia acontecer. E, irmãos, eu estava orando a Deus, eu estava preparando essa mensagem. Eu sei que eu não vou pregar essa mensagem do jeito que deve ser pregada. Essa mensagem, irmãos, eu estou em Terra Santa, eu não vou pregar muito bem. Vocês vão ter que estudar essas coisas. Mas vamos chegar aqui em Isaías 53, por favor. Isaías 53. Eu quero mostrar para os irmãos a compreensão profética que Jesus tinha quando ele estava no jardim. Ele tinha esse relacionamento, ele não queria perder esse relacionamento com o Pai. Esse conforto. Mas para morrer por nossos pecados, é isso que precisava acontecer. E as profecias falavam certas coisas. As profecias falavam que ele ia ficar não desejado, mas desprezado. Diz aqui na profecia, lembra? Isaías 53 foi escrita séculos antes do nascimento de Jesus. Então quando ele leu, ele estava lendo sobre si. Então aqui, Isaías 53, versículos 2 e 3. Porque fui subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Quem aqui levanta a mão, você já fez o máximo para ajudar um grupo, ou fazer o certo, as pessoas não entenderam ou não receberam a sua obra, os seus esforços, e acabaram falando mal de você, depois de tanta coisa boa que você tentou fazer? Levanta a mão. Eu já passei por isso até no ministério, fazendo o máximo para fazer o certo, a pessoa não me interpreta bem e fala mal de mim. Mas imagina Jesus, Filho de Deus, não errou, e até o próprio povo dele, que tinha também essas profecias, viu ele e desprezou ele. E Jesus sabia disso. Ele sabia, eu vou para a cruz porque o meu próprio povo vai me rejeitar. Você pode ler até como a própria família dele rejeitava ele. Note versículo 4 aqui. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, a reputação de Jesus ficou assim, ele ficou como alguém ferido de Deus. Olha só, ele está na cruz, Deus rejeita ele com certeza, ele não vale nada, crucificado. E a crucificação em Roma era algo horrível, desse império que as profecias diziam que era para ser o pior império antes do império do anticristo. E eles chicotaram Jesus. Eles tinham algo chamado flagrum. E eu sei que é difícil suportar o que eu vou ler para vocês, mas eu quero que vocês compreendam o sofrimento de Jesus. Esse flagrum que eles usaram nas costas de Jesus, este é um chicote com várias tiras pesadas de couro, com duas pequenas bolas de chumbo amarrados nas pontas de cada tira. O pesado chicote é batido com toda a força contra os ombros, costas e pernas de Jesus. Primeiramente, as pesadas tiras de couro cortam apenas a pele. Então, conforme os chicotadas continuam, elas cortam os tecidos debaixo da pele, rompendo os capilares e veias da pele, causando sangramento.
E finalmente, estraçalhando todo o corpo de Jesus, os soldados romanos revezavam-se entre si para não se cansar de bater no nosso Senhor Jesus. O castigo de Jesus foi muito severo, cruel e de uma brutalidade incalculável. Os judeus usavam chicote somente 39 vezes. Os romanos não eram judeus. Eles batiam e falavam: ok, eu vou me cansar e vou parar, você vem, o próximo soldado, batendo. Pelo que eu já li, essas cordas do chicote ficavam enrolando por volta do corpo, e às vezes eles tinham coisas agudas, eles arrastavam a corda assim para cortar por volta do corpo da pessoa. Eu já fui ensinado que às vezes eles usavam uma corrente pendurando a pessoa e o corpo se separou no meio antes de ser levado para ser crucificado. Jesus, ele aguentou isso, ele passou por isso, ele não morreu nesse momento. Você sabe que além disso eles colocaram coroa de espinhos, e além disso eles colocaram aquela roupa no corpo dele, o sangue coagulou, ficou seco, eles depois tiraram do corpo dele. Tudo isso por causa de pecado que nem ele cometeu, ele não tinha feito nada. Imagina o opróbrio, a vergonha. E os próprios discípulos dele abandonaram ele, fugiram. E Pedro, o mais íntimo de todos, acabou negando Jesus 3 vezes. E Jesus profetizou isso, Jesus sabia disso. Eu perguntei para vocês outro dia, não me lembro em que culto que foi. Você quer saber quando é que você vai morrer? Você quer saber como você vai morrer? E muitas pessoas me falaram: pastor, eu não quero saber. E eu falo para vocês, também eu não quero saber. Se não é para eu saber, eu não quero saber. Jesus sabia. E nós sabemos que no jardim ele sofria mentalmente com o sofrimento da vergonha, do sofrimento do chicotado e tudo, da chicotada da cruz, dos soldados, do ódio, e além disso a parte espiritual. Note aqui em Isaías ainda, versículos 5 e 6. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ou seja, pecados, e moído por causa das nossas iniquidades, que são pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras ou lesões fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Amém, amém. Eu não quero pensar muito sobre essas coisas, mas é necessário. Ele foi punido pelos pecados da humanidade. Sabe quando às vezes você peca e você não está nem aí? Você faz algo errado, coisa imoral, fala uma besteira, maltrata alguém, abusa alguém, seja o que for, não dá para Deus o que Ele merece, e você, pouca coisa, todo mundo faz isso. A Bíblia diz que Jesus sofreu tudo isso por causa desse pecado que a gente comete desse jeito. Não é grande coisa. Versículos 8 e 9, por favor, irmãos. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Jesus viu a morte que ele ia sofrer, ele sabia de tudo isso. Agora vamos para mais uma profecia em Salmo 22, por favor. Salmo 22.
Jesus até usa esse salmo. Quando Jesus estava na cruz, ele disse 7 coisas. E para mim, a coisa mais impactante é quando ele fala Eloi, Eloi, lama sabachthani. E você pode ler isso aqui em Salmo 22, versículo 1. Deus meu, por que me desamparaste? Ou por que me abandonaste? Porque te alongas do meu auxílio e das palavras do meu bramido. Irmãos, é extremamente difícil eu explicar isso para vocês, mas Jesus sabia que na hora em que ele morreu na cruz, o Pai ia virar as costas e deixar Jesus sofrer toda a ira contra o nosso pecado no corpo, na mente, no coração, no espírito e na alma dele. Todo o nosso pecado foi punido em Jesus. O nosso pecado do passado, o do presente e do futuro. Ele nem fala meu Pai. Ele perde esse relacionamento de uma forma que eu não consigo explicar. Ele fala Deus meu, por que me desamparaste? Eu falei para vocês, eu não vou conseguir explicar bem tudo isso. Mas Jesus lembrou dessa profecia e gritou isso da cruz. As pessoas achavam que ele estava chamando Elias. Elias está morto. Jesus não estava falando isso, ele estava usando, se eu não me engano, a língua aramaica. Ele falou isso, Deus meu, por que me desamparaste? E esse salmo aqui tem mais coisas sobre a crucificação de Jesus. Vamos notar algumas coisas rapidinho. Versículo 6 de Salmo 22. Jesus diz, mas eu sou verme, e não homem, opróbrio dos homens e desprezado do povo. As profecias em Isaías dizem que eles arrancaram a barba do rosto dele. Ele ficou tão desfigurado, ele não parecia homem. Era difícil distinguir o rosto dele. Todos os que me veem zombam de mim, versículo 7. Estendem os lábios e meneiam a cabeça, dizendo, confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Lembra os saduceus, fariseus, escribas e outros gritando isso. Mas tu és o que me tiraste do ventre, fizeste-me confiar, estando aos seios de minha mãe. Sobre ti fui lançado desde a madre. Tu és o meu Deus desde o ventre de minha mãe. Não te alongues de mim, pois a angústia está perto e não há quem ajude. Vamos ver aqui, versículos 12 a 18. Muitos touros me cercaram, fortes touros de Bazã me rodearam. Abriram contra mim suas bocas como leão que despedaça e que ruge. Como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, derreteu-se no meio das minhas entranhas. Que é interessante, porque lembra, eles colocaram a lança no coração de Jesus e saiu sangue e água, que mostra que ele tinha morrido na cruz. Os ossos ficaram visíveis entre as partes da pele por causa da chicotada que ele passou. Versículo 15, a minha força se secou como um caco, e a língua se me apega ao paladar. Ele ficou com sede, e me puseste no pó da morte. Pois me rodearam cães, e o ajuntamento de malfeitores me cercou. Traspassaram-me as mãos e os pés, que é uma clara profecia da crucificação. Pregos ou cravos nas mãos e nos pés dele, escrito séculos e séculos e séculos antes do nascimento dele. Na verdade, quando Davi escreveu esse salmo, a crucificação nem existia. Essa prática dos romanos poderia contar, olha aqui versículo 17, todos os meus ossos, porque ficaram visíveis. Eles vêm e me contemplam, repartem entre si as minhas vestes e lançam sortes sobre a minha roupa. E é isso que eles fizeram. Os soldados queriam fazer isso com a roupa dele. Agora, irmãos, por favor, vamos voltar para Mateus 26.
Jesus sabia que tudo isso ia acontecer. Jesus estava com tanta tristeza, ele falou: estou cheia, ou a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Eu não aguento isso. Eu não consigo imaginar a separação do meu pai que me ama tanto. Eu não consigo imaginar a vergonha do pecado dos homens em mim. Então ele ficou, não com raiva, ele ficou com tristeza. Novamente, irmãos, é terra santa isso. Eu não vou falar para vocês que eu entendo tudo isso. Mas o que é que Jesus fez nesse momento de grande tristeza que ninguém aqui compreende, nem eu? Irmãos, ele fez algo super simples. Ele orou. Jesus orou. Quantas vezes em todas essas mensagens eu preguei para vocês, você passa por algo, a primeira coisa que você deve fazer é ir para Deus em oração. E aqui Jesus, ele ora. Diz aqui, vamos na verdade, deixe-me levar vocês para Lucas 22, mesma história, mas dá uns detalhes bem interessantes. Lucas 22, mesma história, pode até manter um dedo aqui em Mateus 25. Mas Lucas, ele dá uns outros detalhes. Esse médico provavelmente acha isso importante, então ele escreve, Lucas, e diz o seguinte, em Lucas 22, 43, e apareceu-lhe um anjo do céu, que o fortalecia, e posto na agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. Então Jesus passou, irmãos, por algo tão difícil, que o Filho de Deus, precisou de um anjo para dar força para ele. Não é incrível isso? Isso só é possível se ele realmente se fez carne, se fez um homem de verdade. E aqui fala algo tão incrível, ele tinha tanta agonia, ele orava mais intensamente ainda, não menos. Não aguento mais, eu vou parar. Não, diz aqui, posto na agonia, orava mais intensamente. Não, Pai, por favor, me ajude. E o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Você pode dizer, mas isso é impossível. Interessantemente, a palavra Getsemane quer dizer prensa de azeite, ou lagar de azeite. Eles pegavam as azeitonas e colocavam dentro de uma pedra redonda e passavam uma outra pedra, ou mais do que uma pedra redonda, por cima, para esmagar os azeites, para as azeitonas, para o azeite sair. E é algo extremamente pesado. Não é interessante? Jesus está sendo esmagado pelo estresse da crucificação antes de ser crucificado. E nesse jardim chamado Getsemane, ele está sendo tão esmagado pelo estresse que sangue está aparecendo no suor dele. Na verdade, os médicos e cientistas sabem que isso é uma realidade. É uma doença, podemos chamar de doença, uma condição chamada hepatidrose. Você pode procurar isso na internet. Hepatidrose, ou seja, suor de sangue. Eles falam que em momentos de estresse, as veias pequenas capilares, acho que no português, acabam tendo problema e o sangue sai no suor do corpo. Então, irmãos, eu sei que eu nunca passei pelas coisas que Jesus passou, porque eu nunca tive esse problema. E, irmãos, às vezes eu fico estressado, às vezes eu fico com tristeza, mas eu nunca vi uma coisa dessa. E o que me impressiona tanto nessa história, ele diz aqui em versículo 44, e posto na agonia, orava mais intensamente.
Ele não deixou o estresse tirar ele do culto da igreja e parar de servir a Deus. Não aguento mais isso, a vida é tão difícil. Não, ele orava mais intensamente. Eu vou continuar. E olha, vamos voltar para Mateus, por favor, Mateus 26, e ver o que Jesus fazia nessa oração. Eu acho muito interessante isso. Lembra, ele se tornou homem, ele é homem aqui. Você vai ver humanidade aqui. Em Mateus 26, 39, 42 e 44, você vai ver que Jesus vai para orar, se levanta, volta para Pedro, Tiago e João. Daí ele volta. Quem já, quando você fica estressado, você fica assim: não sei se vai dar certo ou não, né? Alguém já passou por isso? Jesus está fazendo isso. Não é incrível isso? Versículo 39 de Mateus 26. E indo um pouco mais para diante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando, dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aqui você vê a humanidade de Jesus. Ele quer que esse cálice passe. Mas você vê a divindade dele, porque ele quer fazer a vontade dele. Essa palavra todavia, você pode marcar. A palavra todavia vem da ideia de todavia, querendo dizer o tempo todo, ou em todo o caminho, ou constantemente. Em outras palavras, ainda que a minha vontade humana não queira sofrer por tudo isso amanhã na cruz, e antes de ir para a cruz, o meu desejo ou a minha vontade para servir o Senhor não fica menos. Eu não mudo. Se o Senhor quer que eu vá para a cruz, eu vou mesmo. Então ele diz aqui: meu Pai, se é possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Irmãos, eu vejo aqui um exemplo para nós. Você sabe que você vai passar por algo, e você vai para Deus em oração, você fala: pastor, Pai, por favor, eu não quero passar por isso. Se for possível, tire isso da minha vida. Porém, você vai ter a fé de Jesus quando você fala: porém, não a minha vontade, mas a tua. E se o Senhor quiser que eu passe por isso, eu aceito. É como aquele senhor que eu já falei para vocês, ele ficou com câncer. Eu e minha esposa fomos para visitar ele, pensando: precisamos encorajar ele, precisamos animar ele. Ele vai morrer. Ele era um porteiro da nossa igreja. Fomos para a casa dele. Sabe quem ficou abençoado? Eu, minha esposa, por causa da atitude dele. Ele viu para frente e morte, mas ele estava tranquilo nos braços de Jesus. Aqui Jesus vê o que vai chegar e fala: não seja como eu quero, mas como tu queres. Versículo 40, e voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos, e disse a Pedro: então nenhuma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus está dizendo: eu não quero passar pelo que eu vou passar amanhã. Minha carne diz: isso é horrível. Então hoje eu sei que eu preciso orar, para que quando chegar eu tenha a força para suportar a cruz. E eles vendo isso, ele vê os outros. E aqui, sabe, Pedro acabou de dizer alguns versículos anteriores: mesmo se é algo horrível, o Senhor morrer, eu vou morrer contigo, Jesus. Daí aqui Pedro não está orando. E você sabe o que acontece depois? Eles levam Jesus, e Pedro, que não orou como Jesus orou aqui, acaba negando Jesus, não uma vez, não duas vezes, 3 vezes, porque ele não orou. Jesus volta para o lugar de oração, versículo 42, e indo segunda vez, orou, dizendo:
Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados. Um pouquinho só. Eu compreendo a emoção de Jesus aqui, porque às vezes no ministério ou na minha família eu estou tentando fazer algo bom, algo de Deus, e tem gente que não compreende, e quando eu tenho essa intensidade dentro de mim, há pessoas assim e não estão comigo. E nós, crescendo na fé e no ministério, nós vamos ver que existe isso. Você pode ter um Pedro, um Tiago e um João ao seu redor contigo. Eles amam você, querem fazer o certo, mas nos momentos mais difíceis, de mais estresse, quando você realmente quer a comunhão com essas pessoas, estão dormindo, não compreendem. Eu vou falar para vocês, existem certos aspectos da vida cristã que você vai passar por algo, preste atenção, sozinho. Eu acho que a minha esposa não teria problema em me falar isso. No nosso casamento, eu já passei por coisas e nem ela entendeu o que eu estava passando. E ela, minha esposa, e vocês sabem como ela é espiritual e quer servir a Deus. Mas ela não entendeu. E às vezes, especialmente para um pastor, você tem um certo tipo de solidão. Eu quero passar tempo com todos vocês, eu quero ir para as suas casas, quero que vocês venham para a minha casa, mas existe um certo tipo de solidão. Eu não estou reclamando, eu estou dizendo para vocês, existe isso. Nós precisamos aceitar isso. Jesus, o Filho de Deus, que fez milagres e pediu que eles vigiassem e orassem com Ele, estavam dormindo. Que coisa! Ele vê isso, os olhos deles estavam pesados, a Bíblia diz. Então ele volta a terceira vez, aqui versículo 44. E deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Imagina que eles passaram um tempo ali, e daí ele falou: levantai-vos, partamos, eis que é chegado o que me trai. E logo vem Judas com os soldados e os líderes do Sinédrio para levar Jesus preso. E vocês mais ou menos conhecem o resto da história. Hoje à noite nós estamos vendo alguém deprimido que não pecava. Nós não podemos culpar ou acusar Jesus de ter feito alguma coisa errada, mas ele passou por um momento de tristeza tão profunda que ele falou: minha alma está cheia de tristeza até a morte. Mateus 26, 38. Algo que eu não vou poder explicar para os irmãos, mas deixe-me pelo menos concluir hoje à noite dizendo o seguinte: existem então casos de tristeza que vem para você, e as lágrimas podem escorrer, e você não deve se sentir nenhum tipo de culpa. Você não fez nada de errado, mas é verdade, você está passando por algo, e pode ser extremamente difícil. Lembra, aqui, Jesus precisou até de um anjo para fortalecer ele. Pessoalmente, eu acho que esse anjo veio em resposta às orações dele. E note algo, irmãos, prestem atenção, por favor. O anjo não veio para tirar o problema. O anjo veio para apoiar e fortalecer Jesus durante essa tribulação. E você vai passar por algo, e eu digo para os irmãos novamente, se você ficar triste ou com uma atitude de, sei lá, querer desistir, ou seja o que for, faça o que Jesus fazia e vai para Deus em oração. Mas pastor, eu não quero orar.
Então, como Pedro, você vai cair. Ou você pode ter a fé de Jesus. E o anjo chega, fortalece você. E quando você sair de Getsemane e for para Calvário, você vai ter vitória.